Tem bastante gente se interessando pelo pipoqueiro e os ice creamers. Mas eu quero ainda chegar, porque eu acho que essa cacofonia, ela atrapalha o entendimento. Atrapalha o entendimento da gravidade das coisas. Olha só. Mas o que você entende por cacofonia? A cacofonia, porque tem muita gente que compreendendo a relação do porque termo tem muita gente que defende tipo e acha justo a redução da pena. Meus caros, a verdade incomoda quem vive de mentira. E a esquerda odeia ser exposta, porque vive de histeria, fraude e vitimismo. Mas cada clique seu é um sopapo na fuça dessa patrulha ideológica. Então, antes que a censura avance, curta, comente e compartilhe. A direita conseguiu o impensável. Alcançou as 257 assinaturas necessárias para a urgência do PL da anistia. E bastou isso para o desgoverno começar a suar frio e para a militância da Globo News entrar em surto. Quem espumou primeiro foi a jornalista militante Natuza Neri. Soltou veneno contra os patriotas que estão lutando por liberdade. Mas teve o que mereceu. Foi desmentida não uma, mas 2 vezes por Fernando Gabeira. E ainda levou um deboche de brinde. Depois de tentar bancar a erudita com o termo cacofonia, usado totalmente fora de contexto. Claro. A gente tem uma cacofonia aí, gente, olha só. Uma coisa é a pena e cada um vai ter a sua opinião e cada um vai ter a sua experiência, a entrevista que um fez. A outra coisa é o Congresso Nacional Brasileiro, um deputado federal, anistiar geral. Você discutir individualmente cada um dos casos, ver que tem casos que são injustos, que tem uma pessoa que não sabe nem o que é Estado Democrático de Direito, e aí anistiar todo mundo, inclusive quem não foi nem condenado. E a gente sabe que eles estão sendo usados, eles estão sendo inocentes úteis nessa história. Lili. Porque vocês acham que essa articulação toda é por causa da Dona Maria da Bíblia ou o cara do pipoqueiro? Lili, sabe não, por que para o Bolsonaro. Sabe por que a tentativa alguém precisa se interessar pelo pipoqueiro e a Dona Maria da Bíblia. Mas tem muita gente se interessando pelo pipoqueiro, tem bastante gente se interessando pelo pipoqueiro e os ice creamers. Mas eu quero ainda chegar, porque eu acho que essa cacofonia, ela atrapalha o entendimento. Atrapalha o entendimento da gravidade das coisas. Olha só. Mas o que você entende por cacofonia? A cacofonia, porque tem muita gente que compreendendo a relação do porque termo tem muita gente que defende e acha justo a redução da pena e acha que isso que é ok a anistia para quem tentou vilipendiar o Estado Democrático de Direito. Quem viu a operação de infiltração de forças especiais nos acampamentos, o inquérito de 884 páginas da Polícia Federal que diz como era a tática deles de se infiltrarem nos acampamentos e insuflar uma sublevação de pessoas que estavam ali sim como massa de manobra, não pode ignorar que uma parte expressiva dali queria sim criar as circunstâncias para um golpe de Estado. Então, quando você fala da anistia geral e irrestrita, e quando um parlamentar eleito, e que não existiria numa ditadura, oferece para um debate um texto nesses termos, e quando um presidente da Câmara é pressionado para colocar em pauta um texto nesses termos, eu já acho uma tristeza só. Minha discussão, portanto, é anterior à discussão da pena. É o golpe do golpe, né? Acaba sendo um outro golpe, isso. Exatamente. A seguir, Gabeira desmonta a falácia de que no 8 de janeiro só havia terroristas bolsonaristas querendo destruir a democracia. A Natuza tenta empurrar a narrativa de que até quem levou explosivo para o aeroporto vai ser anistiado e leva outro corte seco. Se o programa tivesse mais 20 minutos, ela pulava no cangote do Gabeira. Por exemplo, eventualmente os sofrimentos. Quem está na cadeia já cumpriu uma parte da pena. É que eu acho que verdade que a gente diz, olha, você fez isso contra o país, você quebrou e tal. Isso não vai ficar por nada. Mas não está por nada. Eu acho que as pessoas estão na cadeia. Eu acho que existe também, aí eu já vou levar porrada de outro lado, mas eu estou pronto também. As pessoas acham que quem fez isso tudo não pagou nada, mas pagou muito.
Eu conheço casos, eu estudo esses casos. A maioria das pessoas que falam sobre anistia no Brasil não conhece o que está envolvido na vida real dessas pessoas. Entende? Eu conheço muitos. E muitas pessoas tiveram a vida destruída. Entende? Eu conheço 2 moças que estão dentro de casa com tornozeleira eletrônica. Tem uma delas, coitada, com problemas mentais. Ela não sabe nem o que é Estado de Direito. E eles dizem para ela que ela ameaçou o Estado de Direito. Ela falou, mas o que é isso? Ela não tem ideia. E ela está com a vida destruída. Ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política e ou eleitoral ou as apoiaram por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, está falando de dinheiro, apoio logístico, prestação de serviço e publicações em mídias sociais e plataformas entre o dia 8 de janeiro de 2023 e o dia da entrada em vigor. Aí você olha aqui e fala, ok, é só então para quem estava lá naquele fatídico 8 de janeiro, certo? Errado. Vamos aqui para o próximo. A anistia de que trata esta lei abrange quaisquer medidas de restrições de direitos, inclusive por liminares, cautelares, sentenças ou em julgamento que limitem a liberdade de expressão e a manifestação de caráter político-eleitoral nos meios de comunicação social, plataformas e mídias sociais. Então aqui está dizendo o seguinte, revoga-se tudo, qualquer decisão judicial em relação aos fatos ou relacionados aos fatos ocorridos no 8 de janeiro. Mas a gente vai avançar. Aí a gente vem para este ponto. Fica também concedida anistia a todos que participaram de eventos, olha só isso aqui, hein? Subsequentes ou eventos anteriores aos fatos acontecidos em 8 de janeiro de 2023, desde que mantenham correlação com os eventos acima citados. Isto é um assinte, porque lembra aquele caminhoneiro, aquele homem que entrou com uma bomba, ia entrar com uma bomba num estacionamento do aeroporto e explodir tudo? Este homem está perdoado, agora, segundo esse projeto. Não está não. Se você ler o projeto todo, tem uma parte que ele fala que fica excluído as pessoas que participaram de atos terroristas. Pois é, mas... Quem também pagou o mico foi a senhora do disjuntor, Eliane Cantanhede. Agiu como porta-voz informal do STF, transmitindo um questionamento de um dos ministros. Ninguém diz quem foi, mas a gente chuta fácil. Moraes, Gilmar ou Barroso, afinal, são os campeões olímpicos em usar jornalistas como correios ambulantes. A comparação que ela traz é tão ridícula que prefiro deixar vocês assistirem e comentar depois. Posso fazer a pergunta que um ministro do Supremo sugeriu, porque eu estava tentando entender como é que o Supremo vai se comportar, né? E aí esse ministro me sugeriu uma pergunta, para eu fazer uma pergunta para os parlamentares que defendem essa anistia. E a pergunta que ele me sugeriu é o seguinte: se invadissem a sua casa, jogassem rojões, paus e barras de ferro em seus funcionários, destruíssem os seus móveis e quisessem que o vizinho tomasse o poder e passasse a comandar a sua família e sua residência, você pediria anistia? E aí ele complementa a pergunta: mas contra o país e a democracia, tudo bem? Pode? É exatamente isso, né, gente? Eu achei essa pergunta muito interessante para fazer para os deputados. Vem cá, o senhor acha então que, como o ministro Alexandre de Moraes já disse certa vez, foi um passeio no parque, um domingo no parque? Agora, o troféu de hipocrisia do dia vai para Miriam Leitão, ex-guerrilheira comunista, anistiada, livre, leve, solta e que surfou anos de conforto graças ao capitalismo que ela sempre fingiu combater. Agora, ela diz que a anistia aos patriotas é assustadora. Assustador é o cinismo. E detalhe, os patriotas não fizeram nem 10% do que os companheiros de Miriam fizeram durante a luta armada
para implantar uma ditadura comunista no Brasil. É isso mesmo, o projeto é assustador, porque o projeto, ele faz cair a máscara, essa conversa de que eles estão querendo proteger pessoas que por acaso foram para lá e no calor da hora se envolveram. Não, o projeto é para anistiar tudo o que aconteceu em 8 de janeiro, que eles chamam de ações cívicas, mas também o que aconteceu antes. Eles dizem claramente isso, está lá dito o seguinte, no parágrafo 3º, todos que participaram de eventos subsequentes, ou seja, que aconteceu depois, ou eventos anteriores aos fatos ocorridos em 8 de janeiro. Então, todo o golpe, todo o processo de conspiração contra a democracia. Mas não só. Há mais detalhes. Eles descaracterizam como se fosse não fosse crime a autoria intelectual ou apoio financeiro a atos contra a democracia. Então, quer dizer, não é só que anistia isso aí, ele simplesmente desmoraliza, muda a lei que dá a garantia da democracia e acha que apoio financeiro ou autoria intelectual é uma coisa menor que deve também ser perdoada. Eles vão além. Eles criminalizam a justiça. É isso, exatamente. Simplesmente traz o seguinte, e será considerado abuso de poder quem, por acaso, receber denúncia ou processar ou fizer qualquer coisa contra esses envolvidos nesses atos. Diz que essa anistia, ela também atinge quem não tem processo terminado na justiça, né? Transitado em julgado. Então, atinge aquilo que não aconteceu ainda, já anistia o que não foi condenado. E também tira as penas eleitorais, ou seja, tira a inelegibilidade. Então, esse projeto que está aí, que estão pedindo urgência para ele simplesmente em vários pontos inconstitucional, mas ele foi desenhado para proteger e livrar de todo tipo de prestação de contas à justiça os chefes, os generais, o ex-presidente Jair Bolsonaro. É por eles que está sendo feito isso, e não por aqueles que eventualmente possam ter sido envolvidos nesse calor da hora. Então, aqueles também, mas todos os outros que participaram financeiramente, intelectualmente, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, e encurrala a justiça dizendo que é ato de abuso de poder fazer qualquer coisa contra essas pessoas que atentaram contra a democracia. Então, portanto, é um projeto em si inaceitável, né? É absolutamente inaceitável nos termos em que foi escrito, e ele foi escrito para isso. Fica claro que eles não estão com pena dos que tiveram supostamente uma dosimetria da pena exagerada, supostamente. Não, eles estão querendo se salvar. Esse é que é o projeto, é isso que está escrito. Para fechar, temos a blogueira de Palácio, Ana Flor, trazendo mais um recado do governo. Fala sobre um possível perdão presidencial aos patriotas, coisa que duvido muito que aconteça vindo do descondenado, a não ser para pagar de bonzinho para a militância burra dele. Mas o mais revelador vem depois, quando ela admite que o governo está em pânico com a possibilidade da anistia ser pautada. Porque se for pautada, passa. O que chegou ao Lula, e a informação que eu tive é que ele não quis entrar no assunto, é de um perdão presidencial, quer dizer, jogar no colo justamente do Lula, dar perdão a qualquer um dos envolvidos naquele 8 de janeiro. O governo não está falando disso. Acho que a fala da ministra é uma sinalização para dizer, olha, a redução de pena pode se discutir. Dentro do Congresso. Dentro do Congresso, porque a gente vinha falando aqui no Supremo, a questão daí envolveria um outro poder, enfim, é outra discussão. Mas, de qualquer maneira, eu conversava com uma liderança importante do governo recentemente que estava desesperado, dizendo não pode pôr para votar, e isso já há 2 semanas o termômetro botou para votar,
vai aprovar e aprova qualquer coisa, porque acho que o problema, a gente vai entrar no texto, o problema é que o texto é vendido aos parlamentares que assinam sem ler, que é, olha, apenas para pegar quem estava ali passeando com Bíblia na mão e simplesmente faz uma varredura geral antes e depois do 8 de janeiro. E agora, uma analogia que tentaram comparar o 8 de janeiro com uma invasão à Casa dos Ministros. Primeira coisa, o Congresso e o STF não são a casa deles, são do povo. Segunda, se alguém invadisse minha casa, eu não esconderia as imagens da câmera quando a polícia aparecesse. A real é que a gente vive num país onde o mesmo sistema que condena patriotas fecha os olhos para movimentos criminosos que invadem propriedade alheia, depredam, saqueiam e nunca passam um dia na cadeia. A direita já mostrou sua força. É maioria nas ruas. E agora também na Câmara. Conquistamos os votos necessários para colocar a anistia em pauta. Mas será que o Judiciário vai aceitar calado? Ou tem manobra na manga para tentar enterrar tudo? Deixa aí nos comentários o que você acha. Se esse conteúdo prestou para alguma coisa, não seja preguiçoso. Clique em curtir, comenta e compartilha. A verdade precisa de alcance. E alcance depende de ação. Mas o algoritmo só entrega se você se mexer. Então ajude essa mensagem a furar a bolha e irritar quem precisa ser irritado. A verdade agradece. E os canalhas que lutem